As armas do sistema Wing Chun, elas foram introduzidas no momento da estruturação do sistema, ou primeiro se estruturou o sistema com os níveis Siu Nin Tao, Cham Kyu, Biu Ji e Moi Fa Jong, e depois foram introduzidos as armas, ou seja, os níveis do Jin Pung Quan e o Pa Chan To. Se você quer saber a resposta a essa pergunta, fica comigo até o final desse vídeo. Seja bem-vindo ao canal, eu sou Adriano Azevedo e você está no canal Wing Chun Coach. Bom, e o assunto que eu quero conversar com você hoje é uma dúvida muito comum que a maioria das pessoas que não conhecem muito bem o sistema Wing Chun tem. Inclusive as pessoas que também têm algum conhecimento, estão iniciando no sistema, e até mesmo, por incrível que pareça, alguns professores e até mestres têm essa dúvida. Muitos acreditam que o sistema Wing Chun ele foi estruturado com os níveis de mãos vazias, ou seja, do Siu Nin Tao, que é o primeiro nível, até o Moi Fa Jong, que é o nível do boneco de madeira, e depois foram introduzidas as armas, ou seja, os níveis Luk Jin Pung Quan, que é o do bastão longo, e o nível Pa Chan To, que é o nível das facas, as facas duplas. E muita gente tem dúvida se o sistema ele já foi criado levando em consideração esses níveis ou não, se esses níveis foram introduzidos no sistema depois. E o que você acha disso? Qual que é a sua percepção? Se você é um praticante de Wing Chun ou se você não é um praticante, mas gosta do sistema, pesquisa sobre o sistema, qual o seu pensamento sobre isso? É sobre isso que a gente vai conversar um pouco nesse vídeo. Esse vídeo vai ser um vídeo curto, mas para dar algumas informações e fazer você pensar um pouquinho. Muito da ideia desse canal também, se você me segue há algum tempo, já deve ter percebido isso. Não é também trazer resposta pronta, mas sim trazer alguns questionamentos e fazer com que você possa meditar sobre os assuntos tratados aqui e chegar à sua própria conclusão. Isso é o que vai trazer um Kung Fu autêntico, um Kung Fu limpo, sem interferência, sem poluição. E se você tem dúvida sobre o que significa um Kung Fu limpo ou puro e um Kung Fu poluído, eu tenho um vídeo aqui no meu canal explicando sobre essa diferença, sobre o que isso quer dizer. Então, deve estar passando no card aqui em cima o link para esse vídeo. Vai lá, assiste esse vídeo aí para poder entender o que esse termo significa. Depois você volta aqui nesse vídeo para poder dar continuidade. Então, o que acontece? Muita gente acredita, como eu falei anteriormente, que as armas elas foram introduzidas depois do sistema já ter sido estruturado com os 4 níveis anteriores. Porém, uma pessoa que afirma isso, ela está tendo uma ideia muito errada do sistema Wing Chun. Ou então ela não compreendeu o sistema Wing Chun, ou ela não fez as conexões que o sistema propõe que sejam feitas. Por que eu digo isso? Como o próprio tipo de Kung Fu que é o Wing Chun, ele é um sistema, ou seja, um sistema ele prevê a conexão de ambas as partes, né? Ou seja, não é nada solto. Nada no sistema Wing Chun ele é solto, nenhuma técnica ela é solta, nenhum conteúdo que se aprende ele é solto. Tudo tem uma conexão. E a conexão das partes que formam esse todo que dá ao Wing Chun essa conotação de sistema. O que é um sistema? Um sistema, eles são várias partes que se conectam formando um todo. E o sistema Wing Chun é assim. E ele não poderia ser considerado um sistema se ele tivesse sido estruturado de uma forma e depois fosse introduzido outras coisas no sistema. Isso é um ponto. O outro ponto é que se você conhece o sistema, se você praticou o Wing Chun como ele tem que ser praticado, se você aprendeu como ele deve ser aprendido, ou melhor, se o seu professor te ensinou como deve ser ensinado, você deve ter percebido que muita coisa que você aprende logo no início do sistema Wing Chun faz conexão com muita coisa que você vai aprender nos níveis posteriores. Ou seja, no próprio Siu Nin Tao,
você tem conexões com Chamkil, você tem conexões com Biu-Di e, claro, você tem conexões com o Moifadjon, que é o boneco de madeira. Só que no início você não percebe isso. Por quê? Porque você ainda não atingiu esses níveis posteriores. Só quando você está nesses níveis posteriores que você vai fazer conexão com muita coisa que você viu e aprendeu lá atrás no Sionintal. Então, é muito comum pessoas que não têm conhecimento de Wing Chun ou pessoas que estão no início do sistema e até mesmo professores que não entenderam muito bem o sistema, não aprenderam corretamente, dizerem que as armas foram introduzidas depois. Só que isso é um grande equívoco. Quem já teve acesso aos níveis superiores do sistema, o Moifadjon, o Lukjin Quan, que é o bastão, e as facas, o Pachanto, ou até mesmo quem não teve acesso a esses níveis, mas tem um professor que realmente conhece o sistema Wing Chun e pôde explicar essas questões, sabe que desde o Sionintal a gente tem acesso a ensinamentos e conteúdos que fazem alusão para esses níveis. Ou seja, no próprio Sionintal, que é o primeiro nível do sistema, você tem movimentos e aprendizados que fazem alusão e tem conexão com os dois últimos níveis do sistema, ou seja, com o nível do bastão e com o nível das facas. Como assim, Adriano? No Sionintal, o próprio nome do Sionintal significa pequena ideia inicial, Sil, pequeno. Pequeno não no sentido de tamanho, mas no sentido de embrionário. Uma coisa que hoje ela é jovem, ela é pequena, mas que ela vai se desenvolver, que ela vai crescer, vai se desenvolver. Nin, que é ideia ou pensamento, e tal, esse tal não é caminho. Esse tal significa início, né? Ou inicial. Então, Sionintal significa pequena ideia inicial, ou pequena ideia do início. Uma coisa que você está começando a aprender, mas que ela vai se desenvolver e você vai ter uma visão muito maior lá na frente. Então o Sionintal por si só, ele é um pequeno Wing Chun, ele é uma pequena ideia de todo o sistema. Então já no próprio Sionintal, ou seja, que é o primeiro conteúdo que o praticante que está começando o sistema tem acesso, ele já te dá uma ideia de todo o sistema. Então o próprio Sionintal, ele já tem conteúdos que vão te preparar para todo o sistema. Tem pessoas que acreditam que as 3 partes do Sionintal, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, ela faz alusão ao próprio Sionintal. A segunda parte, ela faz alusão ao Chamkil. E a terceira parte do Sionintal, ela faz alusão ao Biu-Di, ou seja, ao terceiro nível. Você consegue experimentar energias e percepções desses níveis. Só que você não se dá conta disso enquanto você está no Sionintal. Você só se dá conta disso quando você acessa esses próximos níveis. E você faz as conexões ali e você vê essa relação. E com certeza o Sionintal, ele também tem alusão, tem conexões e te prepara para os níveis superiores do sistema. O próprio Moifadjon, né, que é o boneco de madeira, que não se aprende nada no boneco de madeira. Apenas se refina, se aprimora o que você já aprendeu nos 3 níveis anteriores: Sionintal, Chamkil e Biu-Di. Agora, o bastão longo e as facas, eles também têm uma relação muito interessante com o Sionintal, com o Chamkil e com o Biu-Di. No próprio Sionintal, na forma Sionintal, você tem movimentos que lá na frente você vai fazer conexão com o Lukjin Quan, o bastão longo, e com o Pachanto. Então eu te pergunto, se no Sionintal, que é o primeiro nível do sistema, já prevê lá na frente a utilização de um bastão longo e de facas duplas, ou seja, você já tem movimentos que te preparam para esses níveis e que fazem conexão com esses níveis, como esses níveis não existiam no momento de estruturação do sistema? A pessoa que estruturou o sistema, seja Im Wing Chun, algumas linhagens, inclusive a minha, acreditam que o sistema foi estruturado por uma mulher, Im Wing Chun, que aprendeu com a monja Um Mui. Inclusive muitos chamam essa monja de Nig Mui, e é um erro. O nome correto dessa suposta monja
que conseguiu escapar viva do incêndio em Shaolin e transmitiu o conhecimento que ela tinha para a jovem Im Wing-chun. O nome correto dessa monja era Unmui e não Nigmui. Unmui. A pronúncia correta é Unmui. Então, quando ela transmitiu esses conhecimentos para Im Wing-chun e essa jovem estruturou o sistema como nós acreditamos que ele seja estruturado, algumas linhagens nessa história e, né, enfim, cada linhagem ela tem a sua crença sobre a criação do sistema. E a linhagem a qual eu faço parte, nós acreditamos, até porque algumas características do sistema Wing-chun, elas são eminentemente femininas. Femininas não no sentido de ser de mulher, mas de ter uma característica feminina de guerra. Se você tem dúvidas, procura aí no Google sobre feminilização da guerra, esse termo, você vai encontrar coisas muito interessantes aí sobre isso. Então, por conta disso, dessas características do sistema Wing-chun, nós acreditamos sim que o sistema ele foi estruturado por uma mulher. E por conta desses fatores que eu tenho falado com vocês até agora, de desde o Sunintal nós já termos ali preparações, características e conexões com os níveis que você só vai ver lá na frente, eu posso afirmar, essa é uma visão minha, é a minha interpretação do sistema, que sim, já era previsto o Luktin Punquan e o Pachantor no momento de estruturação do sistema, até porque a pessoa tinha que ser vidente, tinha que ter algum poder sobrenatural para ela acreditar que o sistema ele seria estruturado apenas até o nível Muifajong e lá na frente, depois, muito depois, que seriam introduzidos os níveis Luktin Punquan e Pachantor. Então a resposta para essa pergunta, na minha interpretação, frisando muito bem, não significa que eu seja o dono da verdade. Muitas outras pessoas acreditam que isso foi feito de outra forma, mas na minha interpretação do sistema, do que eu sei, do que eu aprendi e do que eu interpretei até hoje, a resposta é sim. Quando o sistema foi estruturado, já era previsto, já estava dentro do sistema todos os 6 níveis a qual o sistema é hoje. Na verdade, eu acredito até que existiam mais coisas, mais conteúdos dentro do sistema Wing-chun. Se você fizer uma pesquisa em alguns livros sérios sobre o sistema Wing-chun, você vai perceber que existiam inclusive outras armas dentro do sistema. Inclusive, era ensinado técnicas de arremesso de lâminas. E mais uma outra arma lá que eu não me recordo bem, mas que eu posso trazer aqui para discussão no canal. Por que isso não é ensinado hoje? Porque o sistema Wing-chun ele é um sistema que prevê simplicidade. Então a grande ideia é o quão você pode tirar para tornar o sistema mais simples sem que isso interfira na efetividade e na qualidade do sistema. O sistema Wing-chun ele vai sempre pensar nisso, saindo da parte marcial, mas da parte da vivência, de você trazer o sistema para o seu dia a dia. A ideia por trás do sistema é sempre essa, é você ser o mais simples possível, sem que isso interfira na efetividade e na qualidade. Então a ideia é o quanto você pode tirar, não incluir. Muita gente fala, o Wing-chun podia ter mais armas, podia ter isso, podia ter aquilo. A ideia não é incluir, mas realmente é tirar. O quanto você pode tornar mais simples, ou seja, retirar, sem que isso interfira no sistema. Então, se esses outros conteúdos e ensinamentos existiam no sistema, pode ter chegado a um momento, e isso aí é uma coisa que eu estou conjecturando aqui, não significa que realmente aconteceu dessa forma, mas chegou-se à conclusão de que esses conteúdos que hoje não existem não foram tão necessários assim. E o sistema ele é hoje, da forma que ele é, justamente porque chegou-se nesse sistema, chegou-se num tipo de estruturação em que ele tem o mínimo necessário para ele ter a eficiência que ele tem hoje. E esse é o sistema Wing-chun. E ao longo dos anos, muitos mestres tentaram sempre também simplificar cada vez mais, ou seja, retirar atributos do sistema e conteúdos para que ele se tornasse mais simples. Só que eles perceberam que quando retiravam esses conteúdos,
o sistema acabava ficando deficiente. Então, né, o sistema Wing Chun ele passou, ele continua estruturalmente como ele foi criado, como ele foi estruturado, porém os conteúdos eles foram se modificando e se atualizando conforme o passar do tempo. Existe um caso muito interessante do grão-mestre Wong Chun Leung, que ele modificou uma parte do seu Unintal para fazer com que ela ficasse mais simples, devido à experiência de luta. Wong Chun Leung era considerado dentro do clã de Man como um dos melhores lutadores, né? Ele participava dos Gonsal. O que é Gonsal? Se você tem um pouco mais de idade, você deve ter visto alguns filmes do Van Damme, né? Jean-Claude Van Damme, onde ele até lutou contra o Bolo Yeon, num filme onde reuniam vários lutadores de diversas partes do mundo, de diversas artes marciais, e eles lutavam até que um dos dois caísse, ou seja, entrava dois e só saía um. Na China, antigamente, isso existiu. Isso era chamado de Gonsal. Gon significa conversar, falar, e Sal significa mão, ou seja, conversar com as mãos. É a luta propriamente dita. E na China antigamente existiam esses combates, esses torneios, onde diversos praticantes de diversos estilos de Kung Fu se reuniam para poder lutar e dali sair um vencedor. Era a forma que eles tinham de botar o estilo para prova, né, e ter uma noção aí de como o estilo se sairia nesses combates. Então o Wong Chun Leung era considerado dentro do clã Ip Man como o melhor lutador, e ele saiu vitorioso de diversos Gonsal. E por essa prática e essa experiência de luta, existe esse caso dele ter modificado um pouco o seu Unintal para tornar mais simples. Só que ele percebeu que o seu Unintal ele ficou um pouco deficiente, o sistema ele ficou um pouco deficiente. Ele passou a praticar das duas formas. Ou seja, se você perceber o seu Unintal de grão-mestre Wong Chun Leung e dos discípulos desse mestre, você vai perceber que o seu Unintal dele é um pouco diferente. Ele faz o mesmo movimento duas vezes, na verdade. Não o mesmo movimento, mas ele tem uma prática que ele é uma prática a mais das outras linhagens. Não é demérito para as outras linhagens e nem isso tornou o sistema dele melhor ou pior. É a visão dele que ele teve de acordo com as práticas e a experiência de luta que ele teve. Então, mais uma vez, a ideia aqui desse vídeo é trazer um questionamento. Se o sistema ele foi já estruturado com os níveis do bastão e das facas, ou se ele foi estruturado sem esses níveis e esses níveis foram introduzidos depois. A nossa crença é que sim, o sistema ele já foi estruturado prevendo esses níveis, prevendo a utilização de um bastão longo e de umas facas lá na frente. Por quê? Porque desde o Sinintal, Chamkyu e Biuji, você já vê conexões, você já vê práticas que te preparam para a utilização dessas armas lá na frente. Essa é a nossa visão, é a minha visão, de acordo com a experiência, com o treinamento e com as conclusões que eu tirei do meu treinamento até então. Porém, como eu falei anteriormente, eu não sou o dono da verdade, existem outras visões, outras interpretações e cada um é livre para interpretar da forma que achar melhor. O sistema ele está aí justamente para isso, para propor interpretações e de acordo com essas interpretações o praticante ele vai desenvolvendo o Kung Fu dele, não só tecnicamente, ou seja, prática, mas também filosoficamente, ou seja, o que ele acredita que o sistema é. Então é isso. Eu quero terminar esse vídeo aqui, deixando vocês com esse pensamento e com mais esse conhecimento aí sobre Kung Fu e especificamente sobre o sistema Wing Chun. E se você gostou desse vídeo, deixa um like aí para fortalecer o canal e fazer com que o YouTube considere esse canal relevante e ele possa estar distribuindo esse conteúdo para outras pessoas interessadas em aprender um pouco mais sobre Kung Fu e sobre o sistema Wing Chun. E se você não é assinante do canal, clica em inscrever-se para poder se tornar um inscrito aqui no canal e clica no sininho também para o YouTube poder te notificar sempre que eu postar um vídeo novo. E se você quer aprender um pouco mais sobre o Wing Chun, visita lá meu site www.wingchun.art.br, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e lá você vai poder baixar o e-book que eu disponibilizei gratuitamente sobre as 6 maiores dificuldades que um praticante tem ao aprender Wing Chun e como superar essas dificuldades. Esse e-book é um presente meu para você em agradecimento à sua audiência no meu canal. Ele está lá disponibilizado gratuitamente, você não paga nada por isso, é só acessar o meu site e baixar o e-book. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, Adriano Azevedo, Wing Chun Coach.